Na nefropatia incipiente, creio que deve-se aumentar a atenção a um bom controle glicêmico e instituir inibidor da enzima conversora de angiotensina, IECA, para diabéticos tipo 1 ou bloqueador do receptor de angiotensina, BRA, para diabéticos do tipo 2. A substituição deles pode ser feita se houver intolerância ou efeitos colaterais. Na instalada, monitorar a função renal pelo menos 2 a 3 vezes ao ano e tratar agressivamente a hipertensão arterial. Qual que é a sua orientação? Então, eu trouxe isso um pouco de forma resumida num dos últimos slides, que a gente fala de diabetes e hipertensão, e a ideia é essa, que realmente os estudos mostraram que pacientes já com albuminúria, você usar inibidor de ECA para diabetes tipo 1, ele é efetivo, ele te ajuda a preservar a função renal. E o inibidor o bloqueador de receptor para diabético tipo 2, ele tem essa capacidade também, né? Mas aqui a gente entra na mesma situação. Então, a gente tem que controlar, assim, agressivamente a pressão, tá? Porque ela é fator de risco, ela acaba progredindo, você acaba aumentando a lesão renal. E o que acaba acontecendo é que esses pacientes, eles têm associação desses fatores e ele vai ter também uma doença vascular renal que vai estar impactando na perda de função renal. Né? Então, você ter essa situação, sim, ela é importante. Mas é como eu mostrei no estudo do Klolensky, que você tem aquele período que você tem a que a gente chama de prevenção. Se você atuar na prevenção, você diminui o risco desse paciente iniciar a perda de função renal. A partir do momento que você começa a ter a perda da função renal, se você fizer uma intervenção precoce, essa queda, você consegue horizontalizar mais essa queda. Então, você diminui essa progressão. Se você entra com um tratamento tardio, porque daí já não é prevenção, mas você já entra com tratamento, você precisa de mais tempo para ver a efetividade dele, mas você consegue manter uma taxa residual de taxa de filtração glomerular que é verdadeira, que você consegue ainda preservar um pouquinho, tá? Só fazendo um adendo, na época que eu estava no Hospital das Clínicas, o nosso ambulatório desse especificamente, ele tinha muito essa visão de paciente com diabetes tipo 2 que progredia para doença renal crônica, tá? E eles vinham muitas vezes como referenciado da unidade básica de saúde. E esses pacientes chegavam para a gente com uma taxa de filtração glomerular média em torno de 40 a 30, tá? Então, ele chegava ali já. Esses pacientes, então, aí a gente já está falando de tratamento tardio, né? Esses pacientes, mesmo você controlando pressão, controlando o diabetes, fazendo o ajuste da medicação por ácido úrico, então tudo isso sendo controlado nesse contexto doença renal, ele perde taxa de filtração glomerular, mas você consegue diminuir um pouco essa curva, ela não é tão acentuada, ela não progride tão rapidamente para a doença final avançada como progrediria se nada fosse feito, tá? Então, olhar o paciente como um todo e abordar cada uma dessas comorbidades é extremamente importante no tratamento da doença renal do diabetes.